pesquisa científica tem sido a nossa grande aliada para combatermos o coronavírus. Cientistas de todo o mundo têm trabalhado para encontrar uma vacina ou um remédio que possa conter a Covid-19. Mas a que pé estamos da cura para essa doença? Como os pesquisadores têm trabalhado no Brasil e em outras partes do mundo? Quais os avanços alcançados até o momento? É o que você vai ver na edição do Especial Coronavírus de hoje. O meu convidado é o médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz, o Cláudio Mairovich. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, obrigado pelo convite. Queria que você começasse explicando para a gente de que forma a Fundação Oswaldo Cruz tem contribuído no apoio ao enfrentamento do novo coronavírus. Tá. Bom, a Fundação Oswaldo Cruz ela é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, é a maior instituição de pesquisa em saúde pública do Brasil. Então ela tem essa atividade de pesquisa em várias frentes, desde a pesquisa de laboratório, com vírus, com vacinas, com diversos tipos de agentes biológicos, até pesquisa epidemiológica, pesquisa de comportamento, são muitas linhas de pesquisa desenvolvidas. Além disso, a Fiocruz atua na área de ensino, nós temos alunos, temos residentes, alunos de especialização, diversos deles atuando atualmente na rede de saúde e buscando a retaguarda da nossa instituição. Atuamos também no apoio ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais, municipais de saúde, no apoio técnico, fornecendo informação, fornecendo subsídio para que estes órgãos do Sistema Único de Saúde formulem suas políticas e escolham as ações prioritárias. E a pesquisa científica, mais do que nunca, ela é importantíssima nesse momento atual, né? Este é um momento em que nós temos muitas interrogações. Só a ciência pode nos ajudar a enfrentar a ameaça que nós vivemos, respondendo algumas dessas interrogações. Bom, a gente tem falado muito em novo coronavírus, né? Nós da imprensa também, nós nos referimos à Covid-19, o novo coronavírus. O que tem de novo em relação ao coronavírus de dezembro do ano passado, quando nós começamos a ouvir falar nessa doença lá em Wuhan, na China? Bom, os coronavírus são um grupo grande de vírus que tem diversos tipos ligeiramente diferentes. Alguns deles infectam apenas animais, outros infectam os humanos, e geralmente há uma separação entre esses tipos de vírus. Nós já tínhamos alguns coronavírus circulando entre nós habitualmente. Já tínhamos 4 tipos de coronavírus que circulam e tínhamos 2 tipos de coronavírus que causaram doenças mais graves ao longo dos últimos anos. Um deles em 2003, que deu origem inclusive à grande preocupação mundial com o coronavírus, porque foi responsável por uma doença também surgida na China, numa outra localidade, Guangdong, e se espalhou, chegou ao Canadá, chegou a vários outros países e causou muita preocupação. Aquela epidemia foi contida em quase um ano. Qual que foi a SARS? Foi a SARS, exatamente. A síndrome respiratória aguda grave, traduzindo da sigla para o português. Com sintomas parecidos do coronavírus? Com sintomas de doença respiratória e que se agravava com muita frequência e cerca de 1/10 das pessoas, 10%, morria quando tinha a infecção e o agravamento. Ficamos um bom tempo sem falar muito em coronavírus, convivendo com coronavírus mais comuns que existem entre nós, que causam doenças mais leves, até que em 2012 foi identificada uma nova doença por um outro coronavírus no Oriente Médio, que é a chamada MERS. MERS é a sigla de Oriente Médio, que tem uma letalidade maior, ou seja, para cada grupo de pessoas que são atingidas, uma proporção maior morre quando fica doente, mas que tem se espalhado muito pouco. Praticamente todos os casos identificados, à exceção de alguns surtos localizados, um surto inclusive na Ásia, dentro do hospital, mas como exceção, os demais casos todos se relacionam ao Oriente Médio. Uma doença que ainda existe, continua circulando, mas não atingiu a dimensão do que nós vivemos hoje.
Doutor Cláudio, nós podemos afirmar categoricamente que o índice de letalidade da Covid-19 ele é de fato menor entre crianças, jovens, já essa comprovação? O que se tem observado é que, de fato, a letalidade aumenta com a idade, especialmente a partir dos 50 anos de idade, então ela faz uma curva exponencial dos 50 até 80, 90, 100 anos de idade, ou pouco mais que isso. No entanto, tudo é muito recente. O fato da letalidade ser maior nas faixas etárias mais velhas não significa que não existam casos graves entre adultos jovens, adolescentes e crianças. Também há casos graves e há mortes nesses grupos. Bom, na última segunda-feira, o governo federal deu início à campanha nacional de vacinação contra a gripe, antecipou, na verdade, a campanha nacional em virtude da pandemia do novo coronavírus. E sobre vacinas, nós temos a pergunta aqui, vamos ver a primeira pergunta da biotecnologista, que é a Letícia Gomes. Ela tem dúvidas sobre esse assunto, vamos conferir agora. Meu nome é Letícia, sou de Brasília. E, doutor Cláudio, podemos ter uma previsão de quando vamos ter uma vacina ou um remédio contra o coronavírus? Existe alguma previsão? Atualmente, existem alguns grupos de pesquisa em várias partes do mundo trabalhando no desenvolvimento de vacinas. No entanto, desenvolver vacina em si já é um desafio, mas fazer os testes e a validação das vacinas para que elas possam ser usadas em seres humanos é um trabalho muito mais volumoso e que nem sempre dá certo, porque não basta eu ter uma vacina pronta numa bancada de laboratório. Primeiro eu preciso saber se essa vacina é segura, isso exige testes muitas vezes feitos em animais, mas que necessariamente tem que ser feitos em seres humanos. Depois eu preciso saber se essa vacina faz com que os anticorpos aumentem. Ou seja, eu tenho que testar em grupos grandes de pessoas qual é a reação do organismo à vacina, se é possível que ela proteja. Quanto tempo, em média, leva esse processo? Depois disso, eu ainda tenho que testar se ela protege contra a doença de fato. Não, pode ser que os anticorpos aumentem, mas não protejam contra a doença. Então, este processo inteiro, sendo otimista, levaria cerca de 1 ano e meio, assim, com tudo sendo feito em condições ideais e muito rápidas. Ou seja, neste nosso contexto, nos próximos meses, para enfrentar esta epidemia, nós não teremos vacina. Bom, doutor Cláudio, a USP, a Universidade de São Paulo, ela organizou tem um grupo de trabalho no enfrentamento relacionado a pesquisas, a vacina no combate ao coronavírus. O senhor tem algum trabalho, a Fiocruz tem uma atuação conjunta com a USP? A Fiocruz tem centenas de pesquisadores, muitos deles têm relação com outras instituições, inclusive com a USP. Nós temos contato com os pesquisadores da USP, já tivemos cooperação. Quando eu estava no Ministério da Saúde, em que nós enfrentamos uma outra emergência, que foi do Zika vírus, tivemos uma enorme colaboração de grupos de pesquisa da USP, particularmente da área de virologia. Então, este é um momento em que os diferentes grupos e instituições de pesquisa têm se esforçado em cooperação, ao invés de competir por publicações ou por primazia em descobertas. E isso tem sido muito positivo, muito produtivo. Bom, ainda sobre esse assunto, nós vamos conferir agora a pergunta da servidora pública Gabriela Cadma. Vamos ver. Gostaria de saber por que, em alguns pacientes, o teste de coronavírus primeiramente deu negativo e depois deu positivo. Isso tem acontecido com muita frequência, né? Acontece, segundo algumas hipóteses, isso é bem provável, durante o período de incubação da doença, é o período em que o vírus começa a se multiplicar no organismo, pode demorar até que ele atinja um número suficiente para que os exames sejam capazes de detectar o seu material genético. Então, pode acontecer que a pessoa já está infectada pelo vírus, não sente nada ainda, ele está se multiplicando, mas vai demorar um pouquinho até que haja uma quantidade de vírus com concentração tal que os exames sejam capazes de detectar.
Daí a importância da repetição de exames em muitas situações. E nós já sabemos que mesmo a pessoa, ela está infectada, não sabe, ela pode transmitir a doença também, isso é bem perigoso porque tem pacientes assintomáticos, né? Este talvez seja o principal problema, a principal dificuldade para conter o alastramento da epidemia. Como as pessoas podem já ter o vírus e já transmitir o vírus, embora numa probabilidade menor de transmissão do que quem tem sintomas, fica difícil saber que caminhos a doença está tomando, que caminhos o vírus tem feito entre as pessoas e entre as comunidades. Então quer dizer que quem não tem sintomas, então a probabilidade é menor dela passar o vírus, é isso? O vírus é passado principalmente por secreções. Essas secreções aumentam muito quando a pessoa tem tosse, espirros, dor de garganta, sintomas de um resfriado ou de uma doença respiratória. Mas ainda assim, o vírus pode ser eliminado quando a pessoa não tem sintomas. E quais são as sequelas que a Covid-19 pode deixar no nosso corpo? Ela traz sintomas para o resto da vida ou são momentâneos? Os conhecimentos são muito recentes, é impossível neste momento afirmar qualquer consequência definitiva, exceto, é claro, para as pessoas que morrem em virtude da doença. Sintomas não, quer dizer sequelas, né? Sim, sim. Quais as sequelas daqui para frente? Então, exatamente. É impossível ainda afirmar sobre sequelas porque nós não temos pessoas que foram infectadas há um bom tempo em que já seja possível dizer que aquilo é definitivo. Mas há indícios fortes de que mesmo após a cura, persiste uma sequela da inflamação no pulmão, que é o que é chamado fibrose pulmonar, como se formasse um tecido cicatricial no pulmão. Mas ainda não se sabe como será a evolução desses casos. É muito cedo. A asma, por exemplo, pode agravar se o paciente asmático contrair a Covid-19? A principal manifestação da Covid-19 é a infecção respiratória. Nos casos mais graves, há o que nós chamamos de insuficiência respiratória, ou seja, a quantidade de oxigênio que a pessoa consegue extrair do ar que ela inspira não é suficiente para o funcionamento do corpo, por isso ela precisa de oxigênio suplementar. Nesses casos, a pessoa que já tem algum tipo de doença de base, provavelmente, ficará mais suscetível a ter infecção, porque ela já tem uma árvore respiratória mais frágil. E 2, terá mais precocemente a insuficiência respiratória e poderá sofrer consequências mais graves do que pessoas que não têm esse tipo de doença. Doutor, eu vou aproveitar agora então para a gente conferir mais uma pergunta. Vamos dar uma olhada. Bom dia, meu nome é Helder Alves e gostaria de saber o que nós brasileiros, o que nossa nação precisa fazer para conter o Covid-19. E também gostaria de fazer o que a gente pode, daqui para frente, fazer para controlar outras pandemias. Isso é importante, né? A gente precisa pensar também para frente, o país precisa aprender a se conscientizar e ter essa consciência, esse espírito de coletividade, não só nesse momento, né? Cada um precisa fazer a sua parte. A primeira questão é justamente essa consciência de que nós estamos frente a uma ameaça muito grave, muito séria. Nós estamos apenas no começo, já temos cerca de 50 pessoas que faleceram no Brasil, em apenas algumas cidades que foram atingidas. O vírus se espalha muito rapidamente e ele vai atingir boa parte do Brasil. Nós ainda teremos muitos números a lamentar no futuro. Então nós temos que agir com muita força. Nós temos que diminuir o quanto pudermos o contato entre as pessoas, identificar rapidamente pessoas que têm algum tipo de sintoma para que elas fiquem em casa, as pessoas que fazem parte da sua família, que são do seu convívio próximo, também fiquem em casa. Então, a resposta mais imediata que nós temos em relação a esta pandemia é o isolamento, é a suspensão de boa parte das nossas atividades,
mantendo apenas aquelas atividades essenciais para que a vida continue, ou seja, as atividades relativas à cadeia de produção e distribuição de alimentos, as atividades de saúde e mais uma ou outra coisa que são essenciais, e as demais pessoas têm que realmente fazer um recolhimento e manter distância uns dos outros sempre. Bom, depois que a gente enfrentar e passar essa crise, né, da Covid-19, a vida dos brasileiros ela vai mudar? O que a gente precisa, quais os cuidados que a gente precisa tomar daqui para frente? Eu estou falando também de atuação do Estado, políticas públicas, investimento em ciência, educação. Nessa área da saúde falta investimento em pesquisa, né? Uhum. Como é que você acha que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Bom, em primeiro lugar, eu espero que nós lidemos bem com este momento para que cheguemos, a maior parte de nós, ao momento seguinte. Isso significa que, além das ações específicas, nós temos que ter ações que deem suporte às pessoas, suporte econômico, suporte social, às pessoas que mais vão sofrer com a falta de oportunidade de emprego, com a redução do ritmo da economia. As pessoas que moram na rua, as pessoas que não têm carteira assinada, não têm emprego formal, os autônomos, eles precisam de ajuda do Estado e o Estado tem reservas para apoiar essas pessoas. Certamente, passando por isso, nós vamos poder rever alguns de nossos valores, ter consciência da importância da atuação do Estado, da relevância de um setor público atuante, capaz para detectar, enfrentar e organizar a resposta a um tipo de ameaça como essa, e aquilo que é estratégico para qualquer país, um investimento para o futuro, que é a educação, que é a ciência, o desenvolvimento tecnológico. E nós temos sido capengas neste campo. Bom, para a gente finalizar rapidinho, a campanha nacional de vacinação, que o governo federal antecipou, a campanha de vacinação contra a gripe, né? Ela está sendo direcionada para uma parcela da população, aquele grupo de riscos mais velhos, mas foi uma medida importante de prevenção, embora não tenha ligação direta à vacina da gripe com a Covid-19. Primeiro, vamos nos lembrar que a gripe também é uma doença importante, pode ser grave, mata muita gente todos os anos, embora não seja tão grave quanto a Covid-19. E os seus sintomas são muito parecidos com a Covid-19, na verdade, são idênticos, então pode haver muita confusão entre uma doença e outra, e isso confundir as pessoas, confundir os profissionais, especialmente naquilo que se refere aos cuidados necessários de maneira muito forte na Covid para isolamento, para restrição de contatos, em que, sabendo o diagnóstico, é mais fácil adotá-los. Então, se nós tivermos sucesso na campanha de vacinação, teremos uma parcela importante da nossa população protegida contra a gripe e teremos um fator a menos de pressão sobre os serviços de saúde que já estarão muito pressionados pela Covid-19 e pela epidemia de dengue que coincide com este momento. Agora só vale ressaltar que não adianta sair correndo lá para aglomeração em filas, né, para vacina que tem para todo mundo, não adianta ficar nessa correria, ficar todo mundo junto ali na fila. É importante também falar sobre isso, né? Foi o que vimos aí nos últimos dias. Eu acredito que os gestores, secretários estaduais, municipais de saúde, diretores, chefes de unidades de saúde e os profissionais que organizam têm sido muito cuidadosos e muito habilidosos, tanto em fazer um escalonamento de quais pessoas devem comparecer para a vacinação, quando, como de, no ato da vacinação, utilizar soluções criativas como o espaçamento nas filas, a administração da vacina mesmo dentro do carro para muitas pessoas, ou seja, medidas que mantêm as pessoas afastadas e que, portanto, não as expõem ao risco de contágio pelo coronavírus. Dr. Cláudio Mairovich, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelas orientações, por compartilhar conosco essas informações sobre o combate à Covid-19. Muito obrigada. Eu que agradeço. O especial Coronavírus de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esta edição pelo YouTube. É só acessar TV Justiça Oficial.